O programa já é a última hora. Apresenta o nosso quadro Desmascarando as Falsas Doutrinas com o pastor Eduardo Santos. A paz do Senhor, meus irmãos ou irmãs do Brasil ou do exterior. Aqui quem vos fala e vos cumprimenta mais uma vez sou eu, teu irmão em Cristo, pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, a Igreja Revelada, a Igreja da Última Hora. Nos acompanhem pela www.radiofilhodedeus.com.br, pelo YouTube, Igreja Pentecostal do Filho de Deus, canal oficial. Esse é o programa Já Última Hora, esse é seu quadro Desmascarando a Falsa Doutrina. Primeiro tema, a obediência aos seus respectivos pastores. Vamos no nosso primeiro item, graças a Deus. Irmãos, está um modismo terrível aí, de pessoas que não querem obedecer a doutrina e dizem assim: não obedeço o homem, obedeço a Deus. Tá um modismo terrível aí. A Bíblia diz que você é mentiroso ou mentirosa. A Bíblia diz que aquele que diz que obedece a Deus, mas não obedece ao seu pastor que vê, é mentiroso. Se uma humildade achar aí na Bíblia, não me recordo agora, coloca aí. Inclusive a Bíblia diz: obedecei vossos pastores que irão de dar conta de vossas almas. Então, meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo, esse mito, essa doutrina de demônio que diz aí que você está falando, vocês aí, alguns estão falando, melhor dizendo, que não obedece a homem nenhum, mas obedece a Deus, é mentira, porque a Bíblia foi feita por homens, ordenado por Deus, ou revelado pelo Espírito. Então, quer dizer, você está se contradizendo o Evangelho. Você não obedece o homem que você vê, muito menos a Deus que você não vê. Então, Paulo disse assim: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a pessoa que está falando, as pessoas que estão dizendo que obedece a Deus e não obedece o homem, são tremendos mentirosos. Está desmascarado essa falsa doutrina maligna aí. Segundo tema, a Santa Ceia. Vamos desmascarar mais uma falsa doutrina. Tem um mito aí na internet, principalmente, que a ceia tem que ser feita, você tem que comprar lá a uva, fazer o suco você mesmo fazer o pão. Bom, isso aí é uma tremenda mentira. Nós temos na história bíblica aí a primeira ceia foi dada numa festa chamada Festa dos Pães Asmos, que nada mais é do que festa do pão sem fermento. Então o que acontece, irmãos? Naquela época lá, as pessoas preparavam o pão ali, comiam com as suas famílias, outros vendiam, normal, como hoje, só que era sem fermento, por causa da festa, não por causa da ceia que Jesus deu, mas era o costume lá, judaico. Então não existe esse negócio de eu tenho que fazer o pão, eu tenho que fazer o suco. Você vai lá no mercado, na padaria, compra o suco de uva, não vinho, suco de uva, e apresenta e vira o sangue. Assim também é aquelas bisnaguinhas, aqueles pãozinhos lá, que você quando ora apresenta e se transforma na carne de Jesus. Na igreja onde nós nascemos, na fé, a grande maioria, era assim. O que mudou? Quer dizer que grandes homens de Deus que estavam ali apresentando o suco, apresentando ali o pão, todos comprados no mercado ou na padaria, estavam errados? Não tem isso. Então isso aí é uma falsa doutrina, que tem que ser sim. Não é pecado fazer dessa forma que estão falando, mas também não é pecado fazer da forma que nós aprendemos. Então, irmão, isso é uma falsa doutrina. Eu acho uma hipocrisia desses tais aí que estão falando que nós temos que comprar uva e fazer o suco, ou mesmo fazer o pão. Não, irmãos, compra lá no mercado, irmãos da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, compra lá na padaria o suco, o pão, aquela bisnaguinha, e não é nada ali.
depois que nós apresentamos a Deus, é transformado na carne de Jesus, na carne da nova aliança e no suco que é o sangue de Jesus. Então não precisa disso, isso é uma doutrina que inventaram aí e está desmascarado essa falsa doutrina, porque estão falando que tem que ser assim e não tem que ser assim é nada. Vamos para o nosso terceiro e último tema. Pastor Eduardo, a mulher pode celebrar a Santa Ceia? Vamos aí para o terceiro e último item para desmascarar a falsa doutrina. Mulher pode dar ceia? Não. Assim como mulher não pode ser pastora, como eu já disse. Mulher não pode ungir, não existe diaconisa. A diaconisa quer dizer que é o feminino de diácono, mas não tem nada na Bíblia lá falando que existe diaconisa, não. Então o que acontece? Mulher, ela não pode servir a ceia, não pode batizar, não pode ser pastora e não pode ungir também. Isso são coisas determinadas por Deus para que a pessoa que faça esse serviço para Deus seja homem. Então isso é ordem divina. Então não adianta você ficar braba aí não, mulher. Ficar nervosa. Eu sou diaconisa, eu posso dar ceia, eu posso batizar. Você não vê mulher dando ceia na Bíblia, você não vê mulher batizando, nem tampouco mulher sendo pastora na Bíblia, dirigindo igreja. Não vai ver, porque não existe. Não adianta você insistir, isso é uma falsa doutrina. E está desmascarada essa doutrina aí que ser mulher pode dar ceia, ser mulher pode ser pastora. Está desmascarada essa doutrina que você pode ungir, batizar. Isso é função de homem, foi Deus que determinou e está desmascarado essas falsas doutrinas aí. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe. E vamos, daqui a algumas horas também, vamos tirar mais carrapichinho das ovelhas também, que está precisando. Fique na paz. Eu sou o pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, a Igreja Revelada, a Igreja da Última Hora. Igreja Pentecostal do Filho de Deus, uma obra que perseverar na sã doutrina.